Tudo no espaço fica muito distante, e por conta disso a gente não consegue medir as distâncias usando fita métrica. Mas como é que a gente sabe então que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da gente? Eu sou Vinícius e bem-vindos ao Físico! A luz é a coisa mais rápida que a gente conhece. Na verdade, ela é tão veloz que para a gente medir enormes distâncias é pelo tempo que ela leva para percorrê-las. Em um ano, a luz percorre aproximadamente 9,6 trilhões de quilômetros, uma distância que é chamada de um ano-luz. Inclusive, muita gente até acha que por causa de ter ano no nome, isso é uma medida de tempo, mas na verdade é uma medida de distância. É a distância que a luz percorre em um ano. Para você ter uma ideia dessa distância, a Lua, onde os astronautas da Apollo levaram 4 dias para chegar, fica a apenas 1 segundo-luz da Terra. A luz do Sol demora mais ou menos 8 minutos para chegar aqui nos nossos olhos. E o novo sistema planetário recentemente descoberto da estrela TRAPPIST-1 fica a 40 anos-luz de nós. E já a nossa galáxia tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Ah, Vinícius, essas distâncias aí até que impressionam, mas isso ainda não responde a minha pergunta de como que a gente sabe dessas distâncias. Bom, para objetos que estão bem próximos a nós, a gente pode usar um conceito chamado de paralaxe trigonometria. A ideia é bem simples, na verdade. Vamos fazer aqui um teste. Vai, faz aí. Levanta o dedão da mão e fecha o olho esquerdo. Agora abre o olho esquerdo e fecha o olho direito. Não parece que o dedo se moveu enquanto os objetos que estão mais ao fundo continuaram no mesmo lugar? Então, é o mesmo conceito que se aplica ao olharmos para as estrelas, mas as estrelas estão um pouco mais distantes da gente do que um braço. E a Terra também não é tão grande assim, então mesmo que você tivesse vários telescópios por toda a linha do Equador, você não veria uma mudança de posição tão evidente. Então, em vez de fazer isso, a gente basicamente tira uma foto da estrela agora e daqui a 6 meses tira uma outra foto, porque a Terra vai estar com a maior corda de diferença, que vai ser o diâmetro, imaginando, é claro, que ela faça círculos perfeitos ao entorno do Sol. Quando medimos as posições relativas das estrelas no verão e depois novamente no inverno, é igual a você olhar com seu olho e depois fechar o outro. As estrelas mais próximas parecem ter se movido um pouco, enquanto as do fundo nem se mexem. Mas esse método só funciona para objetos com menos de alguns milhares de anos-luz, que apesar de ainda ser muito, a nossa galáxia é muito mais distante do que isso. Por conta disso, a gente vai precisar de outros métodos, e esse outro método é chamado de vela padrão, que são objetos cujos brilhos ou luminosidades a gente já conhece muito bem. Por exemplo, se você sabe a luminosidade de uma lâmpada e pede para o seu amigo segurar essa lâmpada e se afastar de você, você sabe que a quantidade de luz que você receberá do seu amigo irá diminuir de acordo com a distância elevada ao quadrado. Logo, comparando a quantidade de luz que você recebe e o brilho característico da lâmpada, você pode dizer quão longe o seu amigo está de você. Na astronomia, nossa lâmpada é um pouco diferente. Elas são estrelas, chamadas de variável cafeida. Essas estrelas são internamente estáveis, como se fosse um balão continuamente enchendo e murchando. Com a expansão e a contração fazendo seu brilho variar, a gente pode calcular a sua luminosidade, medindo também o período de tal ciclo. A partir do momento que você conhece o período de uma cafeida, a relação período-luminosidade permite determinar a luminosidade intrínseca dessa estrela. Por uma simples comparação com a sua luminosidade aparente, deduz-se a sua distância, e com isso a distância das galáxias é onde ela se localiza. Por serem muito brilhantes, a gente consegue ver essas cafeidas de muito longe. Atualmente, a maior distância é de 80 milhões de anos-luz, graças ao telescópio espacial Hubble. E a determinação dessas distâncias é essencial para o cálculo do valor da constante de Hubble, que mede o ritmo de expansão do universo. Infelizmente, isso tem um limite, que é de 80 milhões de anos-luz de distância. Por sorte, nós temos um outro tipo de vela padrão, que é a famosa supernova tipo 1A. Supernovas são enormes explosões estelares e são uma das formas das estrelas morrerem. Essas explosões são tão brilhantes que chegam a brilhar mais do que a galáxia de onde elas estão. Então, mesmo quando a gente não consegue ver as estrelas individuais numa galáxia, ainda assim a gente consegue observar o brilho que essas supernovas produzem. As supernovas do tipo 1A mostram também ser utilizáveis como vela padrão. Isso porque as intrinsecamente mais brilhantes se apagam mais lentamente do que as fracas. Por meio de nosso entendimento dessa relação entre o brilho e a taxa de declínio, a gente pode usar as supernovas para aferir distâncias de até bilhões
de anos-luz. Mas, Vinícius, a gente realmente precisa enxergar tão longe? Bem, lembre-se quão rapidamente a luz viaja. Por exemplo, a luz emitida pelo Sol levará 8 minutos para chegar até nós, o que significa que a luz que a gente vê agora do Sol, no caso não que é a noite, mas enfim, é do Sol há 8 minutos atrás. Então quando você olha para uma ursa maior, por exemplo, você está vendo ela como estava há 80 anos atrás. Isso significa que levou 80 anos para a luz sair dela e chegar até o nosso olho. Então a gente pode dizer que o universo em si é uma certa forma de máquina do tempo autoembutida. Porque quanto mais longe a gente puder olhar, mais jovem será o universo que a gente vai enxergar. Os astrofísicos tentam ler a história do universo e entender como e de onde a gente veio. E o universo está constantemente nos enviando informações, só que é na forma de luz. Então o que nos resta é só decifrar isso. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí. Se gostaram mais ainda, compartilha com aquele seu amigo. Ou amigo gosta mais dessa divulgação científica. E críticas, dúvidas ou sugestões é só deixar aí nos comentários. E é claro, os links estão aí embaixo. E valeu, falou e que coisa brega.